Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde, o seu ponto de encontro com a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é cercado de dúvidas, estigmas e muitas vezes desinformação, o autismo. E para esse episódio, ele é um especial do Dia Mundial do Autismo, que é comemorado agora, dia 2 de abril. A gente tem uma convidada que tem um olhar único, porque ela vive e estuda o autismo ao mesmo tempo. A Luana, ela é psicóloga formada pela PUC, autistas nível 2 de suporte, com atuação em inclusão escolar e terapia infantil, e traz uma perspectiva que vai muito além dos livros. Seja muito bem-vinda, Luana, obrigada pela tua presença aqui. Luana, conta um pouquinho para nós sobre a tua trajetória, desde o teu diagnóstico, a tua formação como psicóloga, como é que é a tua atuação com o pessoal com autismo. Então, eu sou uma autista de diagnóstico tardio. Eu fui diagnosticada no final da faculdade, porque a minha família sempre notou divergências no meu comportamento, na minha maneira de se expressar, né, dificuldades específicas, mas optaram por não buscar um diagnóstico até que eu estivesse na faculdade, né, que era a prioridade da minha família, né, por valores familiares mesmo. Mas na faculdade eu fui atuando cada vez mais na área de inclusão, porque eu sempre gostei muito de estudar sobre desenvolvimento infantil, eu tinha hiperfoco nisso desde que eu era muito criança, né? Já era um sinal de autismo. Sim. E acabou que eu fui percebendo cada vez mais, né? Nos estágios, na questão que o que meus pacientes autistas traziam, eu sentia, assim. E aí eu busquei o primeiro diagnóstico, né? E recentemente eu fiz outro processo diagnóstico para me entender melhor, né, dentro do espectro do autismo. E foi semana passada, praticamente, que eu entendi que eu era uma pessoa nível 2 de suporte, né, mas a minha história é marcada de muita dificuldade, mas de muito apoio familiar e de amigos também. Eu sempre tive pessoas com quem contar e isso é a parte mais importante para o desenvolvimento de um autista. Perfeito. E existe até um mito, não sei se isso é um mito ou realmente uma verdade nas redes sociais, que as mulheres elas tendem a ter um diagnóstico mais tardio do que os homens. É uma realidade porque envolve fatores sociais, né, de questões feministas mesmo, né, de uma luta em que as mulheres não sejam vistas como historicamente foram vistas como histéricas ou como transtornos de personalidade, quando na verdade são neurodivergentes. Né? É muito comum que as mulheres sejam diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada e transtornos depressivos na adolescência. Eu fui uma dessas. E o diagnóstico do autismo vem só depois da vida adulta, porque há uma obrigação social das meninas se desenvolverem, né, de forma mais sociável, e acaba não parecendo que a gente é autista. Porque também tem um favorecimento das mulheres de imitar comportamento. E autista aprende socialização através da imitação de comportamento dos outros, né? Então, fica mais mascarado. Perfeito. E me explica um pouquinho os diferentes níveis de suporte, assim. Tu falou para nós que é o suporte nível 2. Qual que uma pergunta bem leiga mesmo. São níveis de autismo? Como é que funciona esse suporte? Então, isso está em discussão atualmente, inclusive, sobre os níveis de suporte. Estava para cair essa terminologia, não acompanho muito por causa do que eu trabalho, né? Sim. Então eu não consigo acompanhar todas as discussões. Mas na minha experiência profissional e o que eu estudo, né, desde a faculdade, o nível 1 inclui uma dificuldade significativa, porém mais contornável com um suporte adequado, né, com auxílio das outras pessoas. O nível 2 precisa de um apoio mais constante. Eu vou me usar de exemplo, tá? Eu consigo trabalhar e estar aqui hoje porque eu tenho muito suporte no trabalho. Né? Eu conto com pessoas que são muito queridas comigo, que entendem muito e que me auxiliam quando eu tenho dificuldades no trabalho, né? Com adaptações também, né? Eu tô sempre me mexendo, por exemplo, né? Como eu estou aqui na cadeira agora, e eu sempre carrego meus recursos. E acaba que não estigmatizarem isso no trabalho já é uma forma de suporte para mim. Sim. E sempre contei com muito auxílio mesmo, de dúvida, eu tirava na hora, assim. Então, tem uma rede de apoio muito boa no trabalho. E em casa, como eu trabalho muitas horas, eu não consigo fazer tarefas domésticas. Entendi. Então, acaba sobrando para minha mãe, que é meu maior suporte, né? Então, é muito complexo definir o que são os níveis de suporte, porque
às vezes nem o autista percebe o nível Sim. de suporte que ele precisa para fazer Sim. as atividades, né? Que é a questão do nível 1 e 2. No nível 3 de suporte, o suporte é mais substancial, né? É mais visível também. Sim. Que é comum com déficit cognitivo, com outros transtornos associados, com uma dificuldade bem maior de motricidade, né? Que é questão de movimento, de comunicação, seja falada ou não, né? Porque também tem a comunicação alternativa. Então, é um processo complexo. Existe no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, um critério de avaliação, mas é sempre debatido dentro da comunidade autista, esses critérios, assim. Perfeito. E qual que é a importância do Dia Mundial do Autismo, né? O que simboliza essa data? Então, o Dia Mundial do Autismo, agora a comunidade autista luta para que seja o dia da aceitação do autismo e não o dia da conscientização, porque é um transtorno que é muito mais falado atualmente do que era 20 anos atrás, né? Eu nunca ouvia falar de autismo sendo autista criança, né? Não era comum. Mas é algo que não é aceito ainda, ou que é permeado de estereótipos, como a questão de ser mais comum em meninos, a questão de ter um padrão de ser autista, né? E é um transtorno invisível, né? Não tem características físicas associadas ao espectro. Então, acaba que é muito pela conscientização que a gente existe, está em diferentes níveis de suporte, e que nem sempre vão ser visíveis esses suportes. E nem o nosso sofrimento. Então, é muito pela questão de divulgar cada vez mais, e a comunidade tenta ampliar isso para trazer para a questão de autistas terem lugar de fala também. Perfeito. E acho que isso também entra um pouco na importância de ter locais para as pessoas com autismo se desenvolverem, né? Por exemplo, escolas. Como é que é hoje em dia a inclusão de crianças com autismo nas escolas? Eles conseguem acompanhar outras crianças? É necessário um suporte a mais? O que tu entende como alguém que trabalha com essa inclusão escolar dessas crianças? Então, cada autista é um autista. Então, as necessidades de suporte e as adaptações vão ser sempre diferentes. Mas tem algumas questões, né, que todo o movimento de autistas, de familiares de autistas pregam sempre, que são básicas de inclusão, né, que são discursos contra o bullying, no caso de autistas que não são brancos, contra o racismo, contra questões associadas de machismo, inclusive, né? Porque também se tem um dado que mulheres autistas são muito mais suscetíveis a feminicídio, a violências, né? Justamente pelas dificuldades sociais associadas, né, da percepção social, associadas ao transtorno. Então, tem muitas pautas dentro dessa, e a escola é um lugar que supostamente tem que ser de inclusão, né? Que todo mundo tem o direito de estar ali, Sim. né? Garantido pela lei, mas que às vezes não é garantido o suporte necessário. Às vezes um suporte é uma pessoa, né? Um acompanhante terapêutico, um monitor. Às vezes é a adaptação do currículo para aquele aluno individualmente. Às vezes é o uso de abafador, o uso de movimento durante a aula, né? Que coloque-se elástico nas cadeiras, que se dê cadeiras giratórias, que se permitam os recursos reguladores sensoriais, né? Que são popularmente conhecidos como fidget toys. Mas, às vezes, óculos escuros para pessoas que, como eu, têm sensibilidade à luz. Então, são adaptações que precisam partir de quem conhece aquele autista. Né? Quando é um autista que é não verbal, que tem uma dificuldade de comunicação significativa, que tenha alguma pessoa que conheça as necessidades desse autista e que a escola escute essa pessoa, né? Para ter uma adaptação mais adequada. Mas o básico é sempre entender o que é difícil para aquela pessoa. Qual é a dificuldade daquela pessoa. Perfeito. E tu trabalha numa clínica, isso, como é que funciona o teu trabalho nessa clínica, que é uma clínica especializada em crianças com autismo? É um instituto multidisciplinar, né? Majoritariamente focado para pessoas neurodivergentes, o Instituto Maranata. E eu sou psicóloga lá, eu iniciei como acompanhante terapêutico, né? Assistente terapêutico. E, na época, eu acompanhava crianças autistas na escola, né? Porém, né, à medida que eu fui me entendendo mais dentro do espectro, eu compreendi que eu não consigo, não tenho essa habilidade de permanecer num ambiente escolar por muito tempo.
e acabou que me convidaram para ser psicóloga dentro da clínica. E aí o meu trabalho é pautado no desenvolvimento, né, do potencial das crianças e adolescentes autistas. Eu não trabalho com adultos atualmente, mas a clínica tem pacientes adultos e pacientes com outros diagnósticos também, mas a maioria do público é autista. E o que tu entende hoje que um professor precisa entender sobre o autismo para fazer uma inclusão correta de um aluno num ambiente escolar? Principalmente que existem perfis diferentes de reações a estímulos sensoriais. Vai ter tanto autista que não sente como uma pessoa típica, né? Que a gente chama pessoas que não têm o diagnóstico ou outras neurodivergências. Sentem tipicamente, né? Na questão de não ter percepção de dor, tem dificuldades de percepção de perigo. Então, esse perfil envolve ajustar as questões para uma maior segurança, né, daquela criança ou daquele adolescente. E no perfil de hipersensibilidade, que acaba sendo mais reconhecido, né, porque é o mais comum na mídia mesmo. E então há dificuldades importantes com luz, com barulhos, com texturas, cheiros, tudo pode gerar uma crise nessa criança, nesse adolescente, nesse aluno. Então, é muito importante entender que nem todo comportamento de choro vai ser uma crise, né? Que às vezes é uma expressão de frustração, como qualquer outra criança, né? E que crises têm um manejo correto, né? Então, é importante, por exemplo, que as escolas consigam buscar pessoas especializadas para explicar o transtorno para os professores, para a equipe do colégio, né? Conversas naturalizando, normalizando o que já devia ser normalizado, mas ainda é estigmatizado, né? Da questão do transtorno do espectro autista. E que não existe um autista igual ao outro, né? Sim. Não tem uma regra que a gente possa falar assim, isso deve ser feito para todo mundo, que vai dar certo. Não, porque cada um tem a sua individualidade. Exato. Nenhum autista vai ter as mesmas características, né? Não existem dois autistas iguais. Como não existe nenhuma pessoa que é igual a outra. Exato. Mas as necessidades de suporte, os tipos de suporte, as sensibilidades, as dificuldades vão ser sempre diferentes. E como que tu entende hoje, nós como sociedade, que a gente precisa fazer de mudanças para que haja mais inclusão, para que haja mais entendimento e que as pessoas com autismo tenham uma vida mais tranquila? Assim, é uma luta geral de acessibilidade, de uma forma, né? De que seja dada a oportunidade para que a gente esteja em espaços públicos do nosso jeito de existir, né? Tu tá aqui me entrevistando, eu estou balançando nessa cadeira, desviando o meu olhar de ti, porque eu sou assim, né? Sim. Então, ter essa compreensão que nem todo mundo existe no mundo da mesma forma. Sim. E acolher isso, né? Que às vezes autistas vão ser muito agitados, ou vão ser mais barulhentos, ou não vão querer ter interação social, ou vão ter extrema dificuldade com isso. Então, muito é na promoção dos nossos lugares de fala. Né? Eu, enquanto autista adulta, reconheço que eu tenho uma posição para conseguir falar sobre isso, sendo psicóloga também. Mas, né, dentro das áreas de atuação que seja reconhecido e que promovam a educação, né? A educação, o acesso à saúde, o acesso ao mercado de trabalho, né? Porque um autista tem muita capacidade, mas precisa muito que seja visto e que seja adequado, né? Para que ele consiga ter sucesso. E nesse espaço que vocês têm na clínica, no instituto, ou enfim, até em outros espaços, assim, é treinado com o autista sobre habilidades que ele possa desenvolver, que ele precisa desenvolver, para que também ele seja inserido de uma maneira mais tranquila num ambiente de trabalho, num ambiente escolar? Sim, né, a psicologia trabalha com treino de habilidades sociais, né, dentro do que a clínica trabalha com análise do comportamento aplicada, né, a aba. Então, nós trabalhamos com repertórios de comunicação funcional, que seja ela verbal ou não. Repertórios no caso de crianças, de aumentar o repertório de interesses dessa criança para brincar, né? Para expandir o universo dessa criança mesmo. Né? A questão de adaptação do trabalho na escola, a gente também luta por isso nos nossos pacientes, né? A gente coloca planos de intervenção que são padrões da clínica, a gente coloca recomendações, a gente faz orientações, faz reuniões com família, né? Tudo o que é suporte que essa pessoa precise ter, essa criança precise ter,
os profissionais precisam olhar para isso e orientar a família para isso. E a gente tem uma equipe que consegue fazer isso de uma forma muito boa, assim. Perfeito. Chega a fazer um suporte até com a escola, dando retornos. Sim, nós, né, enquanto psicólogo infantil, a gente sempre precisa ter uma atenção a todos os ambientes que essa criança vai estar, né? Falando no perfil de criança, porque eu atendo só até a faixa etária dos 12 anos. Então, reuniões com a escola fazem parte, reuniões com a família fazem parte, né? Às vezes, ampliar a promoção, né? Que essa criança esteja inserida em mais contextos, que essa família entenda que ela vai ter um tempo de dificuldade, mas que ela tem o potencial de conseguir, né? Avaliando cada caso, né? Mas, sim, é um espaço que eu, inclusive, tive muita adaptação desde sempre para mim trabalhar ali. E eu não sou a única autista que trabalha na clínica. Ah, que legal. Então, é importante que isso seja valorizado e reconhecido, assim, porque nós temos potencial de trabalho, né? No caso, vários autistas estão tentando se inserir no mercado de trabalho e não conseguem pela questão de dificuldade de entrevista, algumas necessidades mais específicas, mas também são funcionários excelentes. E muitas vezes até preconceito, né? Porque às vezes a pessoa se dá super bem na entrevista e não é contratada por um único simples preconceito, né? Com certeza, né? Às vezes, só de estar no currículo ali, ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa autista, que é considerada uma deficiência, né? Está na lei. Então, acaba que as oportunidades são sempre reduzidas. Sim. Né? Eu tive muita sorte de ter tido a oportunidade de me desenvolver dentro da clínica. Né? Eu tinha habilidades sociais bem mais reduzidas do que eu tenho agora. Eu fui aprendendo com as minhas colegas, né? Porque eu acabei criando amizades dentro da clínica também. Porque confiaram no meu potencial e me deram a chance que eu precisava para me desenvolver. E eu consigo cada vez mais me desenvolver dentro do trabalho e das minhas próprias habilidades sociais mesmo, porque me deram esse suporte, me deram essa chance. Então, é necessário que mais locais tenham esse esforço de realmente nos entender e nos escutar. E pensando no suporte aos pais, né, dessas crianças com autismo, vocês dão esse suporte também? É necessário que eles entendam, que eles compreendam, ou que eles tenham que desenvolver uma rotina diferente? Vocês também dão esse auxílio aos pais dessas crianças? Com certeza, a gente sempre realiza, tá na norma da clínica, tá no manual de boas práticas da clínica, o período de atendimento e o período de devolutiva com os pais. Além disso, a gente sempre tem um esforço para, caso a devolutiva não seja suficientemente tempo, a gente agenda reuniões, a gente está sempre em contato direto com essas famílias para explicar o funcionamento daquelas crianças, para oferecer o suporte, para encaminhar essas famílias que talvez estejam mais sofrimento, assim como... Né, com uma necessidade maior de acolhimento para atendimento individual, né, para esses pais, para esses avós, né, para essa rede de suporte também ter suporte. Porque não é fácil ser autista e não é fácil ser familiar de um autista. Mas também é algo muito importante de ser percebido que também é muito legal, também é muito bonito. Tem aspectos que são muito bons. Mas isso não isola o nosso sofrimento. E o sofrimento que também pode acabar acontecendo com a rede de apoio, justamente por causa do estigma, por causa de manejos de comportamentos que às vezes são violentos, né? Então, é necessário o suporte geral, não é só para aquele autista, é para aquela família também. Perfeito. Eu te perguntei isso porque tu mesmo trouxe, né, que a tua maior rede de apoio é a tua família, né? E muita gente se discute sobre a rede de apoio, de quem é a rede de apoio, né? E que legal que a clínica faz todo esse trabalho, tanto multidisciplinar em nível de profissionais, mas multi também na família, né? Não só focado na criança, para que essa criança tenha uma rede de apoio que esteja bem estruturada, né? Então, muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. E é sempre fundamental. Se trabalha com crianças, se trabalha com famílias. Não tem como separar esse trabalho. E é algo que a gente preza sempre, assim, por esse cuidado com a família também. Perfeito. Queria te pedir, assim, para tu deixar um recado, então, para o pessoal, né? Como tu mesmo já falou sobre essa questão do que a sociedade, eu te perguntei, né, o que a sociedade poderia melhorar, mas o que tu espera, então, como psicóloga e como pessoa autista, o que tu quer passar para a população? Assim, que seja visto que o nosso sofrimento não é visto, e às vezes a gente não consegue expressar esse sofrimento, mas que ele existe. Não é porque eu estou aqui comunicando essa mensagem que eu não sofro muito por causa desse diagnóstico e que eu não tenha necessidade de um apoio muito substancial, né? Nem tudo é o que parece e é preciso ter esse cuidado, né? E que seja realmente um processo de inclusão que escute e
dê lugar de fala para quem consegue comunicar, seja verbalmente ou através de comunicação alternativa, não só para as famílias, mas também para os indivíduos autistas. Perfeito. Então, muito obrigada, Luana, pela tua presença aqui. Foi muito legal. Foi, eu acho que, uma conversa muito esclarecedora e de um assunto que as pessoas ainda têm um tabu, infelizmente, né, de conversar sobre. E eu acho que é muito importante a gente abrir esses espaços de fala para trazer essas realidades e de alguém que tu tem total espaço de fala, né? Tanto como psicóloga que trabalha com crianças, adolescentes, mas como uma pessoa autista que vive todo o desafio do diagnóstico. Então, muito obrigada pela tua presença. E, pessoal, se esse episódio, então, te trouxe mais entendimento sobre autismo, compartilha com alguém. Isso pode mudar a forma como essa pessoa enxerga o mundo. Segue o nosso podcast Ponto Saúde, deixa teu comentário, manda tua dúvida, porque a informação de qualidade é o primeiro passo para uma sociedade mais inclusiva. Muito obrigada, até o próximo episódio.